Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor. Dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa, quando estarei orando a seu favor, a favor do seu lar, dos seus familiares, você que está num leito de enfermidade, você que está em problemas, em tristeza, talvez até mesmo já perdeu o sentido do seu viver. Comece a partir de agora a colocar o Senhor Jesus Cristo como a esperança para a sua vida, para a cura do seu corpo enfermo e doente e, sobretudo, para a salvação da sua alma. Foi para isto que Cristo veio, para salvar os pecadores, para salvar aqueles que passam a crer e aceitar a obra redentora do Calvário como um benefício, uma graça de Deus, um favor não merecido, através da pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa. Esteja conosco, receba a bênção do Senhor Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versos 12 ao 18, nos é relatado pelo evangelista e médico Dr. Lucas, que escreveu este livro, dizendo: E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia varões a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Esse é um testemunho do apóstolo Pedro, quando houve uma dissensão na igreja
com respeito aos gentios que estava recebendo a palavra de Cristo. Gentios estavam se convertendo a Cristo e os judeus, no seu tradicionalismo religioso, ainda vinculados ao judaísmo, eles entendiam que esta bênção do Evangelho era somente para eles. Por isto, eles estavam rejeitando os gentios que estavam se convertendo a Deus. E houve esta necessidade de Pedro se justificar perante a igreja em Jerusalém de haver batizado Cornélio e toda a sua casa. Cornélio era um gentil que estava orando e ele também servia o Deus dos judeus. Cornélio era um homem, um centurião romano, e que estava crendo e buscando Deus que os judeus criam. Mas agora, a graça de Deus havia se manifestado em Cristo. E por isto, era necessário que Cornélio e toda a sua casa também tomassem conhecimento desta graça de Deus, desse favor não merecido na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Então, um anjo lhe apareceu e lhe deu as instruções de como deveria se proceder para que ele pudesse ouvir e receber estas boas novas do Evangelho. O anjo instruiu e para que ele mandasse buscar Pedro e deu as informações, o endereço, nos mínimos detalhes, aonde Pedro se encontrava. E Cornélio então enviou uma comitiva aonde Pedro estava, e enquanto isto, Deus dava uma visão a Pedro, o apóstolo, de um lençol com animais imundos, aqueles animais, aquelas aves, répteis, que eram consideradas imundas para os judeus, que eles não comiam aquela carne, e naquela visão, naquele lençol, apareceu esses animais, e Pedro ouviu uma voz dos céus: mata e come. E Pedro responde que não comia nada impuro, que não comia, e aqueles animais, aquelas aves, eram impuras para ele, judeu. E a voz novamente retorna dizendo: não tornes impuro aquilo que Deus purificou. Foi desta forma que Pedro foi levado à casa do gentil Cornélio. E agora ele está testemunhando aqui, diante da igreja em Jerusalém, dos fatos ocorridos, de como que o gentil Cornélio, toda a sua casa, os seus amigos convidados, Cornélio convidou os amigos, convidou as pessoas para estar na sua casa, para receberem Pedro. E Pedro, por precaução, levou 6 irmãos judeus da igreja com ele, porque ele precisava de testemunha para estar com ele
para aquela obra que Deus estava realizando. Então Cornélio passa a relatar a Pedro como que o anjo lhe apareceu e enviou para que ele viesse trazer as palavras de salvação. Envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. É necessário ouvir a mensagem do Evangelho. Há muitos que querem a salvação porque dizem, declaram, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. É esta a declaração de 98,6% dos brasileiros, segundo o levantamento do IBGE de 2010. Por quê? Porque o Brasil foi colonizado pela Igreja Romana, que se declara uma igreja cristã, mas a sua prática é anticristã. Porque o cristianismo é aqueles que professam tão somente o nome do Senhor Jesus Cristo. O cristianismo são aqueles que servem a Cristo. O cristianismo são aqueles que creem no nome glorioso do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus deu a ordem de evangelização, que foi registrado pelo evangelista Marcos no seu evangelho, capítulo 16, o último capítulo do evangelho de Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 15, tem a ordem que Jesus deu para a sua igreja, e disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Esta é a ordem de Jesus: pregar o evangelho, para que aquele que crer seja salvo. Foi exatamente por isto que o anjo instruiu a Cornélio como que ele deveria proceder, para que Pedro pudesse transmitir estas verdades do evangelho para Cornélio, para a sua casa e para todos quantos ali estavam com ele. É impossível que alguém seja salvo tão somente pelos seus rudimentos religiosos. É impossível que alguém seja salvo tão somente porque se declara o seu segmento religioso, acreditar em Deus, acreditar em Jesus, mas a sua prática, ela é contrária a este idem de Jesus. Há muitos líderes religiosos que estão distribuindo patuás, estão distribuindo peças pessoais para as pessoas,
estão distribuindo flores, estão distribuindo óleos, azeites, para que as pessoas possam estar ungindo paredes, banheiros, portas, carros, porque irá dar proteção. Isto é um misticismo religioso, isto é desvirtuar o Evangelho. As pessoas precisam ser levadas a crer no nome glorioso do Senhor Jesus para receber uma cura. Porque quem pagou o preço, quem sofreu, padeceu, segundo registra o profeta Isaías, no seu capítulo 53 do seu livro, quando ele descreve toda a cena do Calvário, nos seus mínimos detalhes, 700 anos antes de Cristo nascer, ainda não existia Império Romano, não existia crucificação, porque era o maior castigo imposto pelos romanos, era a crucificação para os maiores malfeitores, e Jesus tomou o lugar dos piores deles, de Barrabás. E nos é declarado pelo profeta Isaías que pelas suas pisaduras, pelas suas machucaduras, nós fomos sarados, curados. Então, 99% das doenças são de origens malignas. O que acontece? Quando esses espíritos de demônios são invocados, camuflados em objetos, camuflados em troca por dinheiro. Jesus não é comercializado, Jesus não é agiota, Jesus não é vendido. As bênçãos de Cristo, a salvação de Cristo, a libertação, a cura, é recebido pela fé. E é isso que Pedro transmitiu na casa de Cornélio. E quando Pedro estava transmitindo ali na casa de Cornélio esta mensagem, diz Pedro: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Aqui Pedro estava fazendo referência ao dia de Pentecostes, que é registrado no capítulo 2 de Atos, quando todos, judeus e gentios, receberam ali o Espírito Santo que desceu dos céus. Aqueles discípulos que estavam ali em Jerusalém, aguardando a ordem que Jesus havia dado, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para então iniciar esta obra. Aqueles quase 120 que estavam ali aguardando no cenáculo, eles foram batizados no Espírito Santo. E quando Pedro se levanta e traz a primeira mensagem em nome de Cristo, quase 3.000 almas se converteram a Jesus. Então Pedro justifica que a mesma bênção que vieram a eles, judeus, também vieram para os gentios que estavam na casa de Cornélio. Ou seja, a porta da graça estava aberta também para os gentios, para nós, para você que me assiste nesta hora. Esta bênção de Deus está para você. Basta você crer, basta você abrir o coração, basta você arrepender dos seus pecados, basta você lançar fora a sua capa religiosa e abraçar a fé no Senhor Jesus Cristo, crer tão somente no nome do Senhor Jesus, que pode perdoar os teus pecados, pode curar a tua doença, a tua enfermidade, pode perdoar os teus pecados e te dar a bênção da salvação. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Esteja aonde você estiver, na condição que estiver,
o Senhor Jesus vai tocar sobre você. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, juntamente, Senhor, com essa vida que me assiste nesta hora, está crendo nessa tua palavra, está fazendo uma decisão para te aceitar, receber a ti como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, perdoa os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida, toca nesta hora por sobre este corpo enfermo e doente, por sobre esta vida, Senhor, problemática, perturbada, obras de feitiçaria, obras de macumbaria, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo dessa vida, repreendo esta casa, repreendo este lar, repreendo esta família, para que haja bênção, haja cura, haja libertação, haja salvação, pelo nome glorioso do Senhor Jesus. Volte a estar conosco no próximo programa, Cristo, Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor. Divulgue para os seus parentes, para os seus amigos e para os seus vizinhos.